Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento nos assistindo e a você também, que está aí nos acompanhando no YouTube ou pelo Spotify. Estamos abrindo mais uma roda de conversa e o tema de hoje será sobre fenômenos virais. Será que os fenômenos que viralizam podem ser um sintoma de uma crise de identidade coletiva? Ou pode ser por causa de uma hiperexposição? Ou até mesmo de um efeito manada? Então, vamos debater e entender por que tudo isso é preocupante. E a nossa mediadora de hoje será a nossa diretora e professora Lilian Flick. Você ficou interessado? Então fique aqui conosco e não se esqueçam de acompanhar nossas atividades em nossas redes sociais, do Instagram, do WhatsApp, do Facebook, do Spotify e os nossos vídeos no YouTube da comunidade Praticadamente. Ah, e se você gostar desta roda de conversa, não se esqueçam de curtir este vídeo. E agora eu passo a palavra para você, Lilian Flick. Olá, pessoal. Boa noite para todos que estão aqui presentes. Bom dia, boa tarde, se você está assistindo depois, né? E o tema da nossa roda de conversa hoje é bem interessante, são os fenômenos virais. Para abrir essa roda de conversa e chamar os amigos terapeutas aqui presentes, eu vou começar a fazer assim uma introdução, né? Trazendo esse tema tão atual. Eu estava pesquisando e estava vendo algumas manchetes, como da revista Veja, que em maio desse ano colocou assim: o berço da regressão. O que está por trás do fenômeno dos bebês reborn? Porque foi muito polêmico esse assunto que nós vimos na mídia aí, né? E não passou muito tempo, sai na revista Exame, em julho, por que o morango do amor viralizou e como surfar essa onda. E passa um outro mês, julho, vem a revista Veja aí novamente, falando sobre os Labubu. Já ouviram falar? Feios, ingênuos e graciosos, o que está por trás do fenômeno Labubu? Para quem não está inteirado, porque os mais jovens que vão saber o que eu estou falando, o Labubu são uns feios monstrinhos de pelúcia que parecem misturar coelho, elfo e gremlin, né? Que foi uma criação artística de Hong Kong para a Pop Mart, uma gigante chinesa de brinquedos colecionáveis. Virou fenômeno de gente grande alimentado por famosos. Gente, eu vi vários vídeos interessantes e as pessoas chorando e tendo reações por causa desse Labubu. E em agosto, vem agora pra gente, né? Nós estamos no mês de agosto, se você está vendo aí depois, vem pra gente aí da revista do G1, no G1. Chupetas para adultos. Tendência na China promete alívio para a ansiedade, mas médicos alertam para riscos da saúde física e mental. Bem, e aí a gente começa a pensar. E isso tudo, o que parece? Seria um sintoma de crise de identidade coletiva? Será que a necessidade de pertencimento, né? Nós estamos num cenário em que nós estamos com uma hiperexposição digital, né? Então, tudo vira muito tendência, em segundos as coisas entram em tendência, né? Mas o problema, se a gente for pensar, não é a tendência em si, e sim a nossa necessidade desesperada de pertencer, que todo ser humano tem, né? E aí a gente vai pensando e percebendo que vem esse sintoma, esse efeito manada. E como funciona esse efeito manada, né? Eu vejo todo mundo fazendo, eu sinto que preciso fazer também, não quero parecer fora do movimento, né? E aí eu confundo uma expressão autêntica com uma imitação coletiva, se formos pensar, né? E aí a gente fica pensando o que isso revela. Esse comportamento, ele na verdade, ele está expondo um vazio interno, uma falta de clareza sobre quem eu sou. Dependendo da referência, eu dependo assim dessa referência externa para me sentir incluído. E aí a minha identidade vai mudando de acordo com a tendência. E por que isso nos preocupa? Isso nos deixa preocupado porque, na verdade, a gente está vendo que a identidade das pessoas está sendo terceirizada. Né? Para o que está terceirizado? Porque está em alta. Nós perdemos a nossa autenticidade. Nós ficamos vulneráveis à manipulação social,
né? Vivemos em função da aprovação externa. E aí a gente pensa, né, e percebe que aquilo que é uma brincadeira, ele pode se tornar um hábito. E esse hábito vai nos levar a uma autoanulação, vai nos levar, essa tendência vai nos levar, às vezes, a fixação de algum problema. E aí a gente percebe também que as tendências vão passando. E a sua identidade? Onde está a sua identidade nisso tudo? E aí a gente começa a perceber, nós terapeutas, a gente começa já a ver, né? Nós temos aí terapeuta corporal, temos vários terapeutas aí consteladores, e começam a ver dentro das suas terapias que, na verdade, o que está acontecendo é o quê? São coraças que estão sendo estimuladas, porque, na verdade, elas precisam, né, desse estímulo, porque não estão trabalhadas. São situações sistêmicas que não estão resolvidas naquele círculo familiar. Enfim, o convite da roda de conversa é justamente trazer isso. Trazer a percepção de cada terapeuta dentro do seu trabalho e talvez até dentro de alguma vivência que tenha tido dentro desses casos e como vocês encaram essa situação. E aí eu pergunto aí, quem gostaria de, dentro desse contexto todo, falar, se manifestar, para que a gente converse sobre esse assunto tão polêmico e atual. É bem atual mesmo, né? A gente estava até comentando um pouquinho antes de começar a nossa live, é justamente esses fenômenos que viralizam, né? E a gente chama de fenômeno pelo fato de que é uma coisa, acaba sendo uma coisa grandiosa, né? Acaba sendo uma coisa um fenômeno, né? Que acaba se expandindo e vira mundial. O que antigamente esse tipo de fenômeno, Moda. né? Ou isso mesmo, uma moda, né? Ela não era tão rápida, demorava muito para que para que tudo isso acontecesse. Estamos vivendo num mundo que é tudo muito assim rápido, né? Acontece tudo muito fácil. E que nem, por exemplo, do que você estava comentando, que há pouco tempo as chupetas, né, que vieram, que na China disseram que isso poderia ser uma alguma coisa que viesse a melhorar a ansiedade, ou melhorar não, a tirar a ansiedade, né, das pessoas. E aí, o que que isso está trazendo nesse estado, né, do mental, da saúde mental das pessoas, né? Você falou da tirar a ansiedade, na verdade, a gente percebe, né, que ela não tira, né? E ela ainda traz vários problemas, os dentistas que o digam, né? Porque movimenta, acaba forçando a arcada dentária, né? Então, na verdade, é uma troca. Tem gente que diz que vai ajudar a diminuir o número de cigarros, vai ajudar a comer menos, quando na verdade a gente sabe que não é bem assim. Quando você vai entrar num estudo sério, você vê que não é bem assim, né? É o que a gente fala que antigamente se falava moda, né? Hoje é fenômeno viral, né? Como o morango do amor é o quê? Se você for ver o morango do amor, é uma versão da melancia do amor. E aí nos remete à nossa história. Aí eu lembro daquele terapias storytelling, né? Não é assim que fala, Andréia, storytelling. Storytelling. Isso, storytelling. Até que eu não errei tanto. Que, na verdade, faz você rememorar, você trazer uma história lá da infância ou familiar. E aí, aquele morango, ele, de uma certa forma, ele te lembra aquilo, porque o que é a fruta, só que agora eles botaram aí num cremezinho, né? Com aquele açúcar caramelizado, né? E aí, talvez isso tenha ajudado também, além de, claro, toda a propaganda, né? Então, tem certas coisas que eu te confesso que aquele desse bichinho, Labubu, quando a minha filha, eu vi, eu falei, o que é isso aqui? Aí ela, mãe, isso aí todo mundo tá falando, isso aí tá toda hora na mídia. Eu falei, não tô toda hora vendo, né? Porque é uma coisa mais jovem, né? E aí o Labubu, um bichinho feio, e a menina tava tendo um ataque lá por causa de um Labubu, porque tem uns que são raros.
Sabe aquela história de que aquele não tinha aquela figurinha premiada? Então, tem uns que são aqueles, né? E outros não, já são mais comuns. Então a garota ganhou, então tem toda uma história, tem toda uma. E aí você fica vendo, você fica, gente, como é que pode? Porque quando isso começa a mexer no emocional da pessoa, a gente pensa, o negócio é sério. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Acabei de sair de uma aula incrível lá na Escola de Cenário de São Paulo, né, com a Débora Damasceno. Boa noite a quem vai nos ouvir depois, né? Bom dia, boa tarde. Eu coloquei essa semana passada, acho que eu coloquei sobre isso, né? Que é bem interessante o conflito de gerações, né? O choque das gerações. A gente pega 1970, liberdade, né? Do corpo, liberdade de ações, liberdade de experimentar os prazeres da carne, movimento hippie, né? Paz e amor, aquela coisa toda, aonde sexo, droga e rock and roll estava ali em pauta, né? Que vai até 1980, né? Aí temos Cazuza em 90 falando exagerado, jogar a seus pés, aquela vida louca, aquela coisa toda. E aí a gente chega em 2025 com a chupeta. Então o que acontece? Por que sai de um extremo e vai para o outro, né? Lá eu coloquei até um pêndulo e as pessoas, assim, para quem não sabe, vai passar batido, mas o que é aquela história do pêndulo que está lá, né? Eu coloquei o pêndulo de Newton ainda, né? Que uma bolinha vai batendo na outra e faz o efeito contrário na última, né? Então, se eu solto essa de X altura, a última vai quase na mesma altura, né? Só que de lado oposto. O efeito do pêndulo, gente, tem ligação com a lei do pêndulo. É uma lei hermética, né? Então, a gente sai de um extremo e vai para outro. Então, a gente saiu de um extremo de 1970 para chegar em outro, onde o prazer, né, que seria vivenciado de uma forma mais saudável, né, passa a ser reprimido. E essa repressão faz com que ele retorne à boca. Por isso, o prazer oral ganhou status com o uso da chupeta, né? Então, há um retrocesso é, é, aí social e que a gente vê muito bem em terapias que envolvam contatos corporais, né? As terapias corporais estão sofrendo com isso. Por quê? Hoje, as pessoas chegam com a ideia de que terapia corporal não precisa toque. Como é que você vai num massagista que não vai te tocar? Como é que você vai num quiropata que não vai pôr a mão em você? Como é que você vai num massoterapeuta que não vai pôr a mão em você? Como é que você vai fazer uma vegetoterapia sem colocar a mão em você? Né? Então é complicado, porque como as pessoas perderam até o referencial da fase do desenvolvimento infantil, que é muito pouco explicado, né? Quais são essas fases? O que acontece nessas fases? Até coloquei lá no grupo de vocês hoje, no grupo de estudo, o estudo que eu estou fazendo da relação da mielinização do cérebro, né, com a parte da ramificação neural. Por quê? Enquanto a mielinização ocorre de cima para baixo, né, a ramificação neural ocorre de trás para frente e de baixo para cima, em caminho oposto. Então a gente começa com o cerebelo e com o corpo caloso bem estruturado e depois, lá para os seus 20 anos, que você vai amadurecer o córtex pré-frontal. Só que quando o córtex pré-frontal está amadurecido, o corpo inteiro já está mielinizado e você já sabe fazer muita coisa com ele, aos 20 anos. Né? Então é muito interessante esse processo, porque junta o Ocidente com o Oriente. Né? O Oriente dá mais atenção ao corpo e o Ocidente dá mais atenção ao cérebro. Né? Então aqui é de cima para baixo, é de baixo para cima, e o outro é de cima para baixo. Então o conflito está entre corpo e cérebro. E o que eu sou? Eu sou os dois. E as carências do meu corpo, elas são viscerais. E essa visceralidade está ligada na chupeta. Quando eu ponho uma chupeta na boca, eu posso não lembrar quando eu usava chupeta. Mas só o ato de estar com aquela chupeta, e não é chupeta, gente, é chupeta de adulto, tá? Então já tem a chupeta certa, o tamanho certo, a boca do adulto. Não é aquela chupeta de criança que você pega a roupa do seu filho. Então, quando você reativa essa parte lúdica de quando eu não tinha preocupação nenhuma, porque eu era nutrido pela minha mãe, eu era trocado pela minha mãe, né, ou pelo meu pai, assim, eu não tinha autossuficiência em nada.
Então eu tinha que depender, assim, aproveitar dessas benesses do outro. E é óbvio que isso aflora. E quando isso aflora, é óbvio que vai ter um efeito salutar num primeiro momento, né? Agora, num segundo momento, vai virar outra carência. Então, a diferença entre qualquer processo terapêutico dessa ordem é igual ao de um remédio e de um veneno, né? O que vai definir a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Eu vou ter que usar chupeta pro resto da vida? É É assim que interessante isso. Hein, entra aí pra mim. isso que você falou é interessante. Eu vou te falar uma coisa, olha, aqui em casa nem eu nem meu irmão usamos chupeta, porque minha mãe tentou dar chupeta pra gente, nenhum dos dois quis chupeta. Chegou a botar melzinho e a gente não usou chupeta. Mas nós temos na família primos, várias pessoas que usaram chupeta, né? Então, assim, eu acho que isso daí é como você falou. Para algumas pessoas foi até difícil tirar a chupeta. Eu conheço história de gente que botou, amarrou não sei aonde, guardou não sei aonde, fizeram um monte de fábula para tirar a chupeta da criança, né? Então, eu acredito que essas pessoas que, de alguma forma, foram forçadas a tirar a chupeta, elas aquilo ali não foi trabalhado, porque hoje já não é trabalhado direito, imagina antigamente, né? Simplesmente tirava e pronto. E eu acredito que essas pessoas vão é, é, se sentir bem e vai dar aquela nostalgia, aquele bem-estar de lembrar, mas é uma volta a algo que não foi resolvido, se a gente for pensar bem, né? E aí a gente entra na situação da pessoa olhar para ela se ver, do autoconhecimento, Então, eu acredito. então, vamos lá. O que que não é uma volta ao que não foi resolvido? Né? Se a gente parar para analisar, a fase de desenvolvimento infantil, ela ocorre do 0 aos 4 anos, praticamente. Então, todos os conflitos do 0 aos 4, eles vão se repetir dos 4 aos 8, dos 8 aos 16, dos 16 aos 32. Então, assim, é o mesmo, só que vai mudando aí a forma como ele se manifesta. Mas o conflito é o mesmo. Que nem, nessa aula da Débora, ela falou da relação de obrar, né, de realmente obrar é defecar, com o dinheiro. Porque ela citou um exemplo que me chamou muito a atenção, que é uma coisa dela, que ela colocou lá, que ela falou o seguinte: Van Gogh passou a vida inteira e não vendeu um quadro. O quadro dele foi fazer sucesso e ficar no valor que está hoje depois da morte dele. Picasso já não. Picasso fazia um quadro, pintava lá, falava assim: esse quadro vale 10 mil dólares. Ah, ninguém pagou? Deixa guardado. Daqui ano que vem vale 20 mil. E vendia por 20 mil ano que vem. Então, qual a diferença? Né? Van Gogh, nessa fase anal, que era ele obrar, ou seja, fazer uma obra dele, ele não era valorizado. Então, ele não sabia valorizar o que ele produzia. Já Picasso, a Débora até tira um sarro colocando que a mãe dele devia tocar uma banda de fanfarra, né, quando ele obrava. Porque ele aprendeu a valorizar a própria obra em vida e desfrutar da própria obra em vida. Então, e isso a gente está falando dos 2 anos, né? Que é a fase do desfraude. Então, olha a relação de um desfraude bem sucedido para um desfraude mal sucedido. Agora, imagina o desmame. Um desmame mal sucedido, um desmame bem sucedido. E esse desmame, ele ocorre primeiro do seio e depois da chupeta. Então, são dois desmames. Mamadeira, Mamadeira, alguns. tanto é que Reich era um pouco radical nisso, porque ele falava o seguinte: a partir do momento que a criança ganhou dente, não precisa mais de leite. Se ela tem dente, ela sabe comer, né? Então, ele falava assim: é tudo fisiológico nessa parte, né? Então, se adquirir o dente está conseguindo comer, que saia de um alimento líquido para um alimento mais sólido, para ela ir gradativamente adquirindo o trato digestivo necessário para ela viver bem. Então, é complicado quando você fala assim: o que não é, entendeu? Algo que foi, sempre vai ser. E sempre vai ser nessa fase do 0 aos 4. Exato, exato, Meniniz, exatamente isso. Se ele fosse um sacerdote, que ele fosse o Papa. Se ele fosse pro exército, que ele fosse general, entendeu? Então ela Sempre sempre, o maior, sempre o melhor e o maior. melhor. E aí ele fala assim: eu resolvi pintar e me tornei Picasso.
Mas o que eu tenho percebido é que realmente as pessoas elas estão assim numa situação em que elas não sabem o que elas querem. Já tem até uma pesquisa, né, com relação à parte da inteligência e mesmo do ser humano, que essa geração que nós estamos e a geração anterior, né, que as duas últimas gerações que eles estão colocando assim, estão menos inteligentes que as gerações anteriores. E aí, eles falam, né, por causa da tecnologia. Eu acredito que não seja só a tecnologia, eu acredito também que seja o próprio sistema educacional nosso, que hoje nós não temos uma série por exemplo, de matérias que eu acho interessante, como filosofia. A filosofia faz você pensar, né? Faz você ter raciocínio lógico. Eu tive aula de raciocínio lógico, inclusive eu trabalhei com raciocínio lógico. Eu acho que são matérias que te estimulam e ensinam você a raciocinar, a pensar. Quando alguém te joga uma situação, você vai analisar, vai ver as possibilidades, vai refletir e vai ver se aquilo é possível ou não. E não está acontecendo isso. As pessoas recebem aquilo e já vão com efeito manada. Elas não pensam, Então, não param para pensar. então, não é que elas recebem esse vão para o efeito manada. O efeito manada que você está falando não seria o mesmo que a histeria coletiva do passado? Não Sim, seria, não seria a mesma assim, efeito que levou Jesus Cristo a ser crucificado? Porque a mesma multidão que aplaudiu ele na chegada, crucificou ele depois. A mesma. Eram as mesmas pessoas. verdade. Né? Então, assim, o efeito manada virou um nome diferente para o que a gente chamava antigamente de histeria coletiva. Né? E o que é essa histeria coletiva, na verdade? Primeiro, é melhor fazer o que os outros estão fazendo, porque se eu fizer diferente, eu vou ser o alvo. Então, tem um ditado que fala, né, que o prego que se desponta é o que leva porrada. E o problema não é, né, o prego que se desponta e levar a porrada, o problema é o outro ditado que fala água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Né? Então, o problema da porrada é essa, você vai levando, vai levando, vai levando, uma hora você desmonta, mesmo você estando correto. Né? Então, navegar contra a tendência, mesmo sendo baseado em fatos e comprovações verdadeiras, é horrível. E a gente percebe o seguinte: o que na verdade, é que aparece mais e se destaca mais? São os autênticos, é a autenticidade. Porque se você for ver, vamos assim para uma situação, né, que está falando muito agora. Esse vídeo que o Felca trouxe, né, e que viralizou e que depois um monte de gente foi, né, e desencadeou uma série de consequências. Ele foi autêntico, trouxe algo, né? E a autenticidade, ela corre o risco, como você falou, como um prego que, né, desponta, corre o risco de ser o primeiro a levar uma martelada. Mas a gente percebe também que é a autenticidade que traz a inovação. Você trouxe a análise da personalidade pelos pés. Você veio com uma autenticidade. E aí você trouxe, por trabalhar o teu entendimento e tua essência, você trouxe algo valoroso para as pessoas, para você e para o meio. Eu acho que quando a gente trabalha a nossa autenticidade, a gente faz uma contribuição para o nosso meio, para o nosso ambiente, para a sociedade. Agora, quando a gente não trabalha essa autenticidade, como é que você vai trabalhar isso? Você vai trabalhar isso com raciocínio lógico, com análise, com ponderando, né, as coisas realmente, não combatendo, ponderando. Uma pessoa fala uma coisa que é contra você, você não vai pegar e sair agredindo a pessoa. Você vai analisar as palavras que a pessoa está dizendo, você vai ver se tem lógica, se tem coerência, e concordar ou não, ou se você não entende o assunto, você vai estudar. A gente estava conversando antes aqui, antes de começar a gravar, com relação à constelação. Muita gente combate a constelação. Como toda profissão, tem várias situações profissionais que não são competentes na situação. Mas quando você estuda um assunto, você vai ver que aquele assunto, e você entende aquele assunto, você vai ver que aquele assunto realmente ele tem a funcionalidade, tem o mérito. Então a gente não pode sair combatendo. Então, e eu percebo que as pessoas não estudam, não vê o que é e saem combatendo. E normalmente essas pessoas, elas. É igual a hipnose, a gente trabalha com hipnose. Quantos absurdos que a gente ouve da hipnose? Né? Muitos. Não, e assim, Lilian, o outro é só um reflexo meu, né? Então, vamos lá. Se eu fui num constelador que não é o melhor, mas era o necessário para mim, porque era o que a minha frequência me levou, né?
Então, basicamente, o problema não está no constelador e sim em mim. Porque se eu quisesse algo melhor, eu que buscasse melhorar a mim mesmo, que a minha frequência mudaria, a minha capacidade de entendimento melhoraria e algo diferente poderia chegar em mim. Porque é a mesma filosofia do sufismo, né? Osho falava muito isso também, que é o seguinte: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Não é o contrário. Então, se você não está gostando dos seus mestres, se mude como discípulo. É simples assim. Então, e aí é isso que você está falando, a gente está aprofundando mais ainda. E realmente isso é fato, né? Que aí a gente vai entrar naquela ideia que está sendo cada vez mais comprovada, que a gente tem aquilo que a gente vivencia, a gente vê aquilo que a gente tem dentro da gente, né? Isso aí está cada vez mais sendo comprovado e muita gente diz que é besteira e que não é bem assim. Mas ainda bem que a tecnologia cada vez está mais aí crescendo mais e conseguindo comprovar muitas coisas. Isso que você falou é fato. Quando a gente vê esse monte de situações acontecendo, ele reflete como as pessoas estão precisando olhar para si, estão precisando se estudar, se entender, ter autoconhecimento, que não está acontecendo. Não é a gente aqui no Praticamente, a gente está com essa proposta. Nós vamos trouxemos uma aula, uma reunião sobre autoconhecimento, nós vamos trazer outros com técnicas e práticas para ajudar as pessoas a ter o autoconhecimento. Mas aí a pessoa fala, mas como assim o autoconhecimento? Saber o que você realmente é. Se você tem algo que você gosta, faz ou não consegue, você tem a capacidade de entender, perceber isso. Às vezes a pessoa ela está numa profissão em que essa profissão está deixando ela com ansiedade. Ela não é uma pessoa ansiosa, ela não tem ansiedade, ela não tem aquela que a gente fala, não, eu tenho, eu sou. Não, você não tem aquilo. Você está naquela situação porque de repente você está na profissão inadequada para a tua essência. Então, quando a pessoa ela se conhece, ela sabe realmente o que ela gosta, e aí sim ela começa a ter mais clareza a respeito dela e ela vai fazer melhores escolhas. Eu só consigo fazer a escolha do que eu entendo, do que eu conheço, e está faltando isso nas pessoas. As pessoas não conhecem elas e muito menos aonde elas estão inseridas, no círculo familiar. Às vezes a pessoa tem uma característica porque ela está numa situação, todo mundo é assim comigo, mas como você é assim dentro da sua família? Igual, Então, entendeu? Lilian, assim, ó, como é que eu sei o que eu gosto e o que eu não gosto? É muito simples. Basta ver o que eu gasto mais tempo durante meu dia e o que eu gasto meu dinheiro. Porque no que eu gasto meu dinheiro e meu tempo é o que eu mais gosto, né? Então, a primeira coisa tipo, putz, eu gasto dinheiro com isso, eu gasto tempo com isso, então, realmente eu não posso cobrar X, Y, Z, porque eu tô também fazendo menos. Ah, eu vou numa terapia, ótimo. O terapeuta te mandou o cronograma, falou pra você o que é, falou, você viu? Ah, não deu tempo. Tá, você chega na terapia de paraquedas e às vezes você não vai compreender bulufas o que foi a terapia. Aí o terapeuta ainda vira pra você e fala assim: olha, você vai ter que fazer, reforça isso com tal coisa, com tal coisa, com tal coisa. Você chega na outra semana e fala assim: ah, não deu tempo para fazer nada. Então, qual o empenho que você está se pondo ali para resolver realmente o sintoma que você foi procurar tratamento? Então, essas autorreflexões fazem com que a gente comece a perceber se a gente está investindo ou jogando dinheiro fora. E se é aquilo que a pessoa está jogando dinheiro fora, lá, estou gastando muito meu tempo, meu dinheiro com isso. Ela está vendo que é disfuncional e não é legal para ela, ela tem condição de estudar formas, maneiras e estratégias de sair daquela condição para ir para uma outra que ela perceba que seja melhor para ela. Só que para isso, às vezes ela não consegue fazer sozinha, ela vai precisar às vezes de ajuda. Mas ela tem que identificar. É como você falou, começa vendo o que você está fazendo, com o que você está dedicando mais tempo e dinheiro. Às vezes você está dedicando tempo e dinheiro é aquilo que, né, não está sendo bom para mim, não está sendo funcional para mim, né? Já é um caminho, né? E aí vai. Você vai descobrindo outras coisas, porque quando você descobre uma, vem outra, né? E começa a fazer perguntar, né? Nós temos aí técnicas, né, do porquê. Tem o livro, né? Comece pelo porquê. Por que você está fazendo isso? Por que isso não está sendo agradável? E aí, daí você vai conseguir ir para outras situações, né? Melhores.
Não é isso? Exato. Exato. E tem mais uma coisa só para deixar para vocês aí, para a gente também bater um pouco de papo. A Lilian falou do pensamento filosófico. O pensamento filosófico, na verdade, é uma estrutura de pensamento. Então, o filósofo ele aprende a ter uma estrutura de como pensar. O psicanalista, né, que faz psicanálise, ele aprende a ter uma estrutura de como analisar. Então, quando você lê um livro, você também se dá, por alguns momentos, a permissão de pensar pela cabeça do autor, que é uma outra maneira de pensar que nem sempre é a sua. Então, você aprende uma maneira de pensar diferente. Então, por isso que a leitura é tão importante. Você fala assim, mas um audiobook não é, eu tenho isso, o audiobook, não, o audiobook, ele vai te trazer informação, mas muitas vezes ele não vai fazer você pensar de outra maneira. Então, porque o pensar de outra maneira envolve outras questões. Envolve o visual, envolve o sinestésico e envolve o auditivo. Aí você fala, mas auditivo é, porque muitas pessoas, quando lê uma frase, ela repete a frase mentalmente na cabeça dela, como se fosse uma voz. Tanto é que uma das técnicas para você ler mais rápido é anular essa voz, que fica repetindo o que, o que o olho está vendo. Né, para que a escrita entre direto sem precisar dessa voz para tradução. Então, são coisas que a gente nem percebe. Mas, sim, os três sentidos estão ali: o tato, a visão e a audição. Então, É, fica aí agora o o, questionamento para ele. isso que você falou realmente é importante. Na verdade, a gente volta ali naquela situação, né, da pessoa se conhecer e perceber aí o que está levando ela a ir nesse caminho de algum desses temas que a gente trouxe hoje, né, que é o último, que é a chupeta, né, do fenômeno da chupeta, né? A gente percebe aí que tem problemas, questões terapêuticas para a pessoa resolver, se ela entrar nisso mesmo, que a chupeta na verdade, se você começa a entrar nessa situação, se você não reflete, você está entrando num caminho muitas vezes complicado. Por que complicado? Porque você pode estar desencadeando um hábito, e a gente sabe que o hábito pode levar a um vício, e que fica mais difícil ainda você sair dessa situação por causa de uma brincadeira. Quer dizer, o que é uma brincadeira, ela pode se tornar um hábito de autoanulação da sua característica, né? E aí, quando você menos perceber, uma coisa que era uma tendência, você acaba entrando num problema que vai precisar de uma real ajuda terapêutica ou talvez até médica, porque talvez você precise ir a um dentista para resolver o problema da suspeita que você resolveu usar na fase adulta. Enfim, a gente tem que perceber se essas tendências, se elas não estão tirando a nossa identidade, né? Se a gente não está, por causa de alguma dessas tendências, sendo um ninho que o pássaro cuco chegou lá e botou o ovinho dele, que eu já comentei aqui, né? Então a gente tem que se perguntar se o que você faz hoje é seu ou se você está fazendo porque todo mundo fazendo. E se Então, você Lilian, está fazendo. Ah, ninguém perde o que não tem. oi? Ninguém perde o que não tem. Né? Assim, se você fala assim, mas isso tá. A pessoa pode perder. Se ela está fazendo, é porque ela não tem estrutura, ela não tem base, ela não tem alicerce. Né? Uma pessoa que não tem alicerce, ela segue de acordo com a maré. Vamos colocar que o mar seria a multidão que você está chamando aí que vai de manada. Se eu tenho uma âncora, a manada pode ir para lá, pode ir para cá, eu estou fixo. Agora, se eu não tenho âncora, eu vou de acordo com a manada. Então, mas Então, assim, o que eu estou falando, assim, para a gente ver e refletir, eu estou indo junto com a manada? Eu estou fixa? Como é que eu estou? O que eu estou fazendo da minha vida? exato, que nem uma das coisas que é interessante, que nem quando a pessoa fala em terapia, eu vou fazer terapia. Eu posso fazer autoterapia? É assim, ó, se eu te der um chicote e falar para você, bate no Andréia, você vai bater de um jeito. Se eu te der o mesmo chicote e falar, bate em você, você não vai bater com a mesma força. Né? Então, a tendência do nosso ego é de nos proteger, inclusive de nós mesmos.
Então, que nem quando eu lancei aqueles, né, quem quiser fazer uma sessão online que vai ser ficar gravado aqui, vai ser ao vivo e tudo mais, a Rossana apareceu. Ali eu fiz a análise da personalidade dela, fiz a hipnose não verbal ali para vocês verem, e óbvio que eu não pude aprofundar, né, ali, ela estava ao vivo, até para não expor, mas é um choque. É um choque para a pessoa. Porque a pessoa não me falou nada, eu nunca vi ela na vida, e do nada eu interajo com ela como se eu fosse o melhor amigo dela. E o que me leva a isso? A técnica da personalidade pelos pés. E o que eu conheço hoje dentro do transe não verbal das microexpressões e da corporeidade dele, da visceralidade dos problemas, até onde isso aí está. É isso que eu busco estudar, compreender. Da onde isso vem? A emoção surge quando? Uma coisa é ela surgiu, outra coisa é interpretar que surgiu. Né? Eu tenho âncora, não tenho âncora. Uma coisa é eu perceber o quanto eu não tenho e o quanto eu tenho, para eu poder até me colocar como referência. Né? Mapa não é território. Né? Se fala muito isso. Porque o que é um mapa nem sempre é não dá para confundir com o meu território, porque o meu território, eu posso ter pé egípcio, e o território da Lília tem pé greco-romano, e aí? São outras coisas. O mapa é o mesmo, mas os territórios, a maneira que eu lido no território é diferente. É verdade. Mas a gente percebe, Irmo, que normalmente as pessoas que estão entrando nesse efeito, né? Estão indo por esse caminho, se deixando levar pelas tendências, né, da sociedade, da moda, né? Que antigamente a gente falava que fulano está na tendência da moda, né? Hoje a gente fala que a pessoa entrou nesse fenômeno viral e tal que a pessoa usa, né? Essa pessoa, ela na verdade, ela tem realmente ali algumas questões para serem trabalhadas. Porque se ela não tiver, ela não vai entrar nessa. Se ela não tem uma clareza com relação ao que ela quer, ao que ela é, ela não vai entrar nessa situação, né? Acredito que não. Gente, só eu e o Igor que estamos falando. Essa roda de conversa só tá numa dupla, porque eu não estou vendo ninguém mais falando. Eu quero Né, fazer Igor? uma consideração. Sim. Devemos estar muito atentos, porque o uso da chupeta vai desencadear os traumas no corpo, perdurar, e muitos tomarão um caminho que pode ser sem volta. Alguns profissionais da área terapêutica não estão preparados para encarar um processo desse. E muitas pessoas, vou me referir às que buscam a chupeta, e vários outros caminhos. Como o trauma ele está instalado no corpo, não vou especificar qual, o Irmo vai entender, todos os profissionais da área terapêutica, a minha sugestão é estejam atentos, porque vai ficar um caminho muito amplo e muitas pessoas que se voltam para esse tipo de hábito, como a chupeta, que eu achei a mais delicada de todas, elas já estão perdidas pelo externo e os profissionais não conseguindo atendê-los e eles também não entendendo que precisam de ajuda, vai fazer uma confusão, né? Vai acontecer, vai gerar um movimento de grandes proporções. Essa é a minha observação. Você falou uma coisa bem interessante, Rossana, porque o que acontece? Na verdade, a gente aprende que são criados caminhos neurais. Esses Sim. caminhos neurais, eles não deixam de existir quando você deixa de fazer, de usar, né? Hum. Então, aquele caminho neural que aquela pessoa tinha, com aquela situação que ela trabalhou e que de repente não dá mais problema nenhum para ela, quando ela utiliza a chupeta, ela está ressuscitando aí, como você falou, um caminho neural que não estava sendo usado. E que pode ser perigoso. Exato, exatamente. Então, assim, é um alerta bem interessante, porque é algo que as pessoas têm que analisar. Isso não está sendo dito. O pessoal vai mais pelo marketing, que um famoso usa, né? Que a gente vê muito isso, né? O outro está usando, então, né? E As aí a pessoas se pessoa expõem muito, né? a pessoa acaba se influenciando por, né? De forma assim que pode trazer realmente
um problema e de difícil. é, a gente não fala que vai ser um desafio para a pessoa voltar a restabelecer como antes, né? Isso é verdade. Né? Fala, André. Às vezes viraliza mesmo pelo fato da pessoa ter a crença naquela pessoa que está falando. Uhum. Então ela acredita demais nessa pessoa, ela tem o que ela fala é a verdade para ela. Então isso daí também eu acho que acaba trazendo, né, a pessoa para essa verdade que ela acha que é a verdade para ela, né? Para esse pro tal fenômeno, né? Por causa Então, de algum ídolo, né? não, Fala. então, mas o grande problema é que quando eu não tenho a minha verdade, qualquer verdade que me vier é verdade. Também. Agora, para ter a minha, exige-se, né, tempo. Tempo de estudo, tempo de observação, tempo de análise do que eu compreendi, tempo de como eu aplico aquilo na minha vida, tempo de maturar tudo isso em mim. Né? Uhum. Agora, se eu não tenho acesso a um estudo, ao conhecimento, eu tenho que criar uma referência. Né? Nasruddin, ele fala o seguinte, ele estava perdido numa estrada de terra, né, na carrocinha dele com a esposa, e a esposa falou assim, Nasruddin, a gente não sabe para onde vai. Ele falou assim, mas vamos indo, né? Então, a gente vai sair em algum lugar. Aí, a hora que ele tá indo assim, ele vê lá na frente uma outra carroça passar com tudo, correndo. Ele pega e começa a bater no burrico dele, começa a acelerar, acelerar. A esposa, o que tá fazendo assim? Vou seguir aquela carroça. Ele falou assim, mas Nasruddin, você não sabe para onde ele tá indo. Eu não sei, mas ele sabe, olha a pressa que ele tá. Então, assim, quando eu não sei para onde eu vou, é melhor seguir quem tá indo. Ou então, como tem a história da Alice no País das Maravilhas, né? Quando eu não sei para onde eu quero ir, qualquer caminho serve, né? Exatamente. Agora, o que eu não posso é reclamar disso, falar que Deus é ruim e tudo mais. É uma opção minha. E como opção minha, eu que aceite essa opção, sem reclamar. Porque eu também não E estou aí, fazendo nada de especial para mudar essa percepção. E como você mesmo disse, Andréia, hoje tudo tá muito rápido, tudo está muito disponível, inclusive conhecimento válido. Dinâmico. E aí, dinâmico, mas assim, o conhecimento dinâmico também está disponível para quem busca. Agora, para quem acha chato, o que a gente pode fazer? Né? Que nem o efeito Felca mesmo que foi falado. Você sabia que na fase fálica do desenvolvimento, a criança pensa assim: se eu sou pequeno, mas se eu fosse grande, eu daria um baile nessas pessoas grandes. Por isso que na fase fálica, a criança quer tudo grande. Ela quer o boneco grande, o carrinho grande. E como é que você vê uma descompensação dessa fase? Aquele nanico que desce numa F-250. Então, assim, ele é pequeno, mas o carro dele é enorme. Entendeu? Ele é baixinho, mas ele tem uma mulher de 1,90 m. Né? Então, é a compensação dessa fase. Né? essa é boa. Essa daí eu nunca tinha pensado nisso, mas bem interessante, mas é isso mesmo, é isso Aí mesmo. você vê o fenômeno da atualização. O fenômeno da atualização, ele é natural no ser humano. Porque do 0 aos 3 anos na fase fálica, você pensa isso. Né? Agora, pegar isso e expor isso. E o problema, o Felca colocou um negócio que ninguém se tocou. Não é a adultização da criança em si, mas sim a exposição dela nas redes sociais que torna ela vítima de pedófilos. Exatamente. Mas ele comentou isso. Sim, ele Exatamente. Ele comentou comenta isso, isso. mas as pessoas não dão atenção a essa parte que é a perigosa. Elas só falam da adultização. Só que a adultização da criança passa pela necessidade também da criança de querer ser adulto. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado nessas colocações que a gente faz, porque uma parte é inerente ao próprio crescimento psicossocial da criança. A outra parte é o adulto que deveria ter freios morais para não expor. Exatamente, exatamente. O adulto é que tem que ter esse cime-toque, né? De não expor a criança. Eu vou dizer uma coisa, eu sempre tive assim, um certo preconceito, eu até me achava assim meio, assim, meio rígida, porque eu nunca gostei muito dessa exposição de quando eu vejo criança sendo exposta. É bonitinho e tal, mas eu não, aquilo sempre me incomodou, né? Inclusive, a forma que as pessoas às vezes arrumam as crianças me incomoda. Que às vezes coloca a criança com roupas muito sensuais e decotadas. Eu, particularmente, né, eu vou falar por mim, eu não concordo com esse tipo de vestimenta.
Eu tenho uma filha e eu sempre vesti ela de forma adequada como criança. Nunca gostei desse, assim, mas sou eu, né? No meu mundo. E aí, quando você começa a perceber que crianças que são expostas e que se vestem dessa forma sensual e tudo, elas começam a ter consequências na fase da adolescência e na vida adulta. Então, assim, é complicado educar, né? E aí você começa a perceber isso, os próprios artistas expondo seus filhos, né? E vários pais sendo sustentados pela exposição da criança. É muito complicado. São situações que, assim, eu acho muito complicadas. Eu acredito que expor a criança, a gente sabe das necessidades da criança, a gente sabe, né? Eu acho que essa exposição, a criança não tem escolha. Então, Lilian, você não deve falar a gente sabe. Você deve falar eu sei. Porque se a gente Eu soubesse, sei. a gente não estaria discutindo isso, né? É verdade, eu sei, eu sei. Eu sei disso. Isso para mim é muito evidente. Então, assim, né? Mas enfim, né? A gente vive em sociedade e a gente tem que fazer o que a gente fala muito aqui no Praticadamente. Estudem, estudem. O conhecimento hoje como o Irmo falou, é abundante. É gratuito porque você entra na internet, tem vários cursos grátis. Ah, mas eu não tenho internet grátis. Existem vários lugares que você consegue internet grátis. Você vê, né, rede social, tudo, tem vários lugares. Então, hoje não tem desculpa, não é igual, aí eu vou dizer minha época, né, em que eu tinha que ir para a livraria, para a biblioteca, catar livro, né? Então, assim, hoje é muito fácil. Então, a gente tem que aproveitar isso e estudar, gente, estudar. Né? E não ficar se vigiar para não ficar, se policiar para não ficar se viciando, porque se bobear, a gente se vicia em ficar passando o dedo lá no celular. E quando vê a hora já passou, voou. Isso daí é para qualquer um. Qualquer um, quando vê, a gente tem que estar se policiando, se vigiando, para não entrar nessa situação, porque senão a gente daqui a pouco vai estar aí também sem. Daqui a pouco a gente está sentindo aquele vazio, está sentindo aquela. Ai, não deu tempo de nada, né? É isso. E aí eu pergunto, alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Que a gente já tem uma hora de papo aqui gostoso, que a gente vai acabar encerrando daqui a pouco, para não ficar tão longo o assunto. A Marinês aqui que botou no chat que ela falou que não lembra quando bem o ano, né? Mas tinha uma lei que proibiu as crianças de fazer comercial. É, eu também não lembro o ano, não, mas acho que essa lei não só proíbe de fazer comercial, como também proíbe de receber, né? O, o monetário também tem uma certa. Então, mas essa lei ainda está em vigor? Porque não parece. Eu não sei. Ela está em vigor. Está em vigor. O problema é que eu acredito que as pessoas estão driblando essa lei pelas redes sociais. Não, gente, agora vocês falando disso, eu lembrei daquela propaganda da bala de leite Kids, né? Era só criança, né, em cima do baleiro lá. E várias, né? 80 e 90, você viu umas propagandas, né? E aí você começa a analisar, que nem o programa da Xuxa. Se fosse hoje, ela seria execrada. Exatamente. Então, a criança ela não pode fazer mais esse comercial, mas aí eles viram influência e recebe os produtos. E aí diz que está usando os produtos. Então, eu acredito que tenha sido uma forma de driblar aí essa lei, porque acaba fazendo comercial. Entendeu? Eles ganham os produtos. Tem até a menininha aí que outro dia eu estava vendo, recebendo uns sapatinhos, sandalinhas, de uma marca famosa para criança. E aí eu ainda fiquei pensando nisso. Eu falei assim, ué, teve uma lei que proibia isso, tanto que você não vê na televisão propaganda com criança. Não tem. Essa propaganda eu não sei como é que isso funciona. Por quê? Tem um programa que eu gosto de assistir, que eles entrevistam, né, as pessoas, o Paranormal. E eles entrevistou duas pessoas que tinham acabado de fazer 18 anos. Porque eles disseram aí, falaram assim, traz não sei quem. Eles falaram assim, nós não podemos trazer menores de idade para entrevistar. Mas acontece que uma das pessoas que eles falaram para trazer, que era menor, eu já vi em outros programas do YouTube sendo entrevistado. Aí eu não entendo como que Então, é funciona isso que isso. está acontecendo. Pela internet, eu acho que a lei, não, até então, não ia para
para os influencers, né? Só que agora está tendo os influencers infantis. Vai ter que ser visto isso, acredito que eles já devam estar vendo isso, né? E proibir, porque na verdade eles estão fazendo comercial. A criança recebe os produtos. Ah, eu estou usando esse produto que eu recebi de presente, não sei quem. Claro que é um comercial, é uma publi, né, que eles falam agora. É. Eu não sei onde nós vamos parar, não, mas é bem interessante nós trazermos o alerta aqui para E que a você gente fala. E a criança, por exemplo, uma publi, geralmente é para quem tem já uma quantidade de seguidores, não é para qualquer um, né? A marca lá vai mandar os presentinhos. Sim. Então já começa por aí, que a criança está fazendo comercial. É um comercial disfarçado, Inês. E é óbvio que, assim, a propaganda que a gente conhecia, né, que era assim, da TV aberta, ela perdeu já a eficácia perto das propagandas dentro das redes sociais, não é? Eu só Ah, eu e é lembro de óbvio, duas, que era aquela eu tenho, você não tem. Aquela era horrível. E do Danoninho que valia por um bifinho. Também outra horrível, né? não, e da Doriana, então. Então, assim, tem várias, a gente foi lembrar que tem um monte. Mas, assim, a grande questão hoje é assim, a transformação do meio de comunicação. Antes, a televisão era, né, a televisão aberta era o ápice, né? A pessoa queria ir num programa do Jô, a pessoa queria ir num programa do Faustão, isso daria visibilidade para ela, não só nacional, como mundial. E isso perdeu para exatamente para o YouTube, né? Que nem o YouTube hoje, tem vários canais que faturam 1000 vezes mais do que eles fizessem na televisão aberta, né? E eu tô falando 1000 vezes mais. Então, assim, poxa, mas uma propaganda na televisão custa 600 mil. Então, imagina quanto esse cara recebe, né? Para ele não ir para uma TV aberta. Como eu conheço vários que foram convidados para fazer programas em TV aberta que não foram, continuaram no canal do YouTube. O YouTube hoje está dando mais Ibope do que a TV, né? Essa que é a realidade, né? Não só o YouTube. As O redes YouTube. sociais em geral. Exato, você parar pra ver, tem os caras que são do TikTok, tem os caras que são do Kawaii, tem os caras que são Ah, Instagram. líderes de audiência em várias plataformas. Alguns são líderes em todas, alguns são líderes em uma. Então, mas todos estão ganhando recursos financeiros com isso. Todos. uhum, né? É o que nós vivemos, né? Mas assim, a gente, como eu falei, já estamos com mais de uma hora de roda de conversa aqui, e aí, antes da gente se despedir, eu gostaria de falar que o nosso alerta é para que as pessoas olhem, né? Olhem para si, tomem cuidado que às vezes o que é uma brincadeira pode se tornar um hábito de autoanulação, né? Trazendo consequências sérias, né? E quando você menos percebe. Então, assim, estudar mais, se perceber mais, não ir, né? Fazendo uma coisa assim, sem olhar, porque às vezes a gente nem sabe mais o que mais pode surgir. Essa última, que é a chupeta, que nós estamos comentando aqui, a gente já viu, a Rosana estava falando aí, uma série de consequências sérias que as pessoas não estão se atentando, entendeu? O bebê reborn tem sim as pessoas que gostam como colecionadores, mas tem também aqueles que entraram no frenesi de chegar a querer levar, como nós vimos, para hospitais, para ser tratado, né? Tem umas histórias assim meio que absurdas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com todas essas tendências, com esses fenômenos, né, que saem aí, se olhando, né? E se tiver dificuldade, procurar terapia. Vocês já viram aqui que nós temos vários terapeutas maravilhosos que vão poder ajudar, avaliar, né, bem essa situação. Mas é isso. Eu vou me despedir aqui e agradecer a presença de todos vocês. E dar um tchau para vocês, se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, senão eu passo para o André fazer o fechamento. Se não tiverem nada para comentar, então a gente fecha essa nossa roda de conversa de hoje, né? Então, em nome do Praticadamente, agradecemos imensamente a todos que estão aqui presentes ao vivo, a nossa mediadora Lilian Flea, e também para você que está assistindo a gravação dessa aula. Eu lhe convido a interagir deixando seus comentários, sugestões e feedbacks, porque isso é muito importante para que possamos melhorar e trazer o melhor conteúdo para vocês. Então, não se esqueçam de curtir e assim juntos
podemos fazer a diferença e transformar a vida das pessoas. Vamos nos despedindo e a gente se encontra na nossa próxima roda de conversa do Praticadamente. Até lá, pessoal!